prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre o tema central do nosso congresso. E isso foi uma ideia que surgiu na nossa cabeça, pois, na grande maioria das vezes, os temas que são discutidos normalmente são alguns temas já bastante conhecidos, como politraumatizados, acidentes automobilísticos, campanhas para prevenir, para você não usar o celular e dirigir, campanhas para prevenir que você não beba e pegue a direção. Sem dúvida nenhuma, são situações que são bastante impactantes, que provocam lesões gravíssimas, mas eu acredito que grande parte daqui da plateia tem no seu dia a dia atuação de muita coisa que acontece dentro do domicílio das pessoas. Eu não estou aqui, na verdade, para fazer uma explicação do que é um acidente doméstico, mas sim para chamar a atenção dos senhores para coisas do nosso cotidiano que os números, às vezes, não são bem conhecidos pela gente, apesar que a gente trata isso todo santo dia. Além disso, a ideia seria que pudéssemos replicar isso para a população, porque, sem dúvida nenhuma, são acidentes que têm prevenção. Então, se a gente puder, na verdade, ter consciência e conscientizar a população e utilizar os meios para as políticas públicas, eu acho que isso pode trazer um benefício muito grande para a nossa população e, inclusive, para nós mesmos, né? Então, do que a gente está falando quando a gente pensou na ideia dos acidentes domésticos como tema central deste congresso? Em torno de 50% da população acima de 65 anos tem pelo menos um episódio de queda no ano. E 80% dessas quedas são dentro do domicílio dessas pessoas. Dessas pessoas que caem, 50% delas vão cair de novo, e de novo, até que provoque alguma lesão que necessite de um tratamento médico. E as consequências oriundas destas quedas, elas são a sexta causa de óbito em pacientes acima de 65 anos de idade. Então, a gente tem certeza que isso é impactante. E quais seriam esses acidentes domésticos? Sim, quedas dos mais diversos tipos. Quedas de mesmo nível, quedas de outro nível, quedas de escada. Ferimentos cortantes. Foi feito um levantamento em um hospital da cidade de Curitiba, na qual encontrou-se em torno de 800 acidentes por serra por ano. Isso dá quase 3 por dia, por serra. Quando eu falo de serra, pense na serra circular, realmente. Nem todas as lesões com sequelas definitivas, mas se num hospital de uma cidade nós levantamos 800 acidentes por ano, quando a gente extrapola isso para o resto do Brasil, isso é inaceitável. Isso sim provoca lesões gravíssimas e, na verdade, é uma coisa que pouca gente se atenta ou, pelo menos, não é dada realmente a devida atenção. Logicamente, as fraturas que acontecem no terço proximal do húmero, no terço proximal do fêmur, no terço distal do rádio, na coluna vertebral. As lesões por choques elétricos e as lesões por queimaduras. Sem dúvida nenhuma, quem tem idosos ou crianças pequenas em casa sabe o quão perigoso é uma panela com água quente, quão perigoso é uma panela com óleo fervente. E quais seriam os fatores que poderiam influenciar nos acidentes domésticos? Primeiro, temos fatores relacionados aos próprios pacientes e fatores externos. Os fatores relacionados aos pacientes seriam que
na grande maioria das vezes, os pacientes de idade acabam tomando alguma medicação sedativa ou uma medicação antidepressiva, e isso afeta, sem dúvida nenhuma, no seu equilíbrio. Doenças osteometabólicas que vão sendo advindas com a idade, entre elas a artrose, a osteoporose, a sarcopenia. As deficiências de acuidade visual, a pessoa não enxerga direito e acaba sofrendo um acidente pela falta de acuidade visual. As deficiências de marcha, porque depois de um tempo, muitas pessoas precisam de auxílio de uso de bengala, auxílio de uso de andador, e isso pode auxiliar num acidente. Uma certa vez eu fui convidado por uma emissora de TV para falar sobre uma fratura do terço proximal de fêmur, e me pediram para eu usar uma paciente minha como modelo, e a gente foi fazer a filmagem na casa dela. Daí eu entendi por que a idosa caiu. Se chegava na casa dela, era tudo escuro, não tinha iluminação, cheio de tapete, espalhado para tudo quanto é lado, com um monte de móveis e objetos desorganizados, favorecendo, sem dúvida nenhuma, uma queda dessa idosa. Então, todos esses fatores extrínsecos, eles podem sim ser evitados também. Além disso, existe a colocação de sapatos adequados, porque sapatos inadequados podem favorecer, sem dúvida nenhuma, o idoso para poder cair. E onde que as pessoas caem? As pessoas caem principalmente na cozinha, na escada e no banheiro. Há uns 2, 3 anos atrás, eu acordei cedo, fui tomar banho de manhã e acabei sofrendo um escorregão, e eu bati entre o hálux e o segundo PDD e coloquei na quina do azulejo. Eu fiz uma fratura exposta do segundo PDD. O doutor Diego está na plateia aí ou não? Doutor Diego que me suturou no hospital. Mas eu podia ter me matado dentro do banheiro. Eu só não morri porque Deus não quis. E e ainda não podia nem gritar, porque minha esposa e as crianças estavam dormindo, né? Então eu tive que enfaixar e ir correndo para o hospital, de vez de atender, ser atendido. Eu lembro também que na hora que o doutor Diego estava me anestesiando, por isso que eu perguntei se ele estava aí, uma paciente ligou para mim com dor, e ela gritava de um lado e eu gritava do outro, quando ele estava fazendo anestesia no meu pé. Mas realmente é uma situação em que é de real perigo se o piso não for adequado, se a abertura da porta não for legal. Falando em pisos escorregadios, é extremamente comum a lavagem de garagem e quedas. E são quedas que realmente podem provocar situações bastante complicadas. Armários que são difíceis de alcançar. É impressionante a criatividade dos nossos idosos de colocando objetos em cima de objetos para alcançar objetos mais altos. E isso inevitavelmente não vai ter um fim adequado. E eu não sei também qual que é o tropismo positivo entre um final de semana com sol e um idoso subir no telhado. Realmente acontece diversos acidentes no final de semana que o idoso vai tentar realizar algum reparo no seu telhado e acaba ocasionando danos muito piores do que ele tinha na telha. Deixa eu passar algumas situações do dia a dia disso que a gente acabou de falar. Uma paciente de 76 anos, totalmente ativa, morava sozinha, caiu em casa. Quando ela caiu, ela estava sozinha. Ela ficou 6 horas, pelo menos, aguardando algum familiar, porque ela não conseguia se mexer, não conseguia chamar ninguém para levá-la até o hospital. E, quando ela chegou no hospital, uma fratura no terço proximal do fêmur. Essa senhora foi operada, foi fixada, ela foi bem tratada, mas, sem dúvida nenhuma, isso é um transtorno na vida da paciente que poderia ter sido evitado. Um outro caso de uma paciente de 69 anos, deambuladora comunitária, também paciente ativa, que sofreu uma queda de nível com uma fratura do colo do fêmur, submetida a uma artroplastia total do quadril.
não tenho dúvida que essa paciente foi bem tratada, não tenho dúvida que foi feito o melhor que a gente poderia fazer por ela, mas ela nunca mais vai ser a mesma coisa que ela era. Então, isso é uma coisa que, além de todo o sofrimento que a fratura provocou, da dor, do internamento, da UTI no pós-operatório, da recuperação, reabilitação fisioterápica, ela não vai ser exatamente igual como ela era antes. Não só em idoso, uma paciente de 36 anos, ao tentar abrir o portão de casa, o portão caiu em cima dela. E ela fez uma fratura de coluna tóraco-lombar, que usou um colete de imobilização. Isso acabou consolidando, mas é uma paciente que acabou ficando com uma dor crônica e ela não tinha absolutamente nada antes desse acidente. Um outro caso, um zelador de condomínio de 60 anos que resolveu, num final de semana com sol, subir no telhado para arrumar a telha e uma fratura articular grave do platô tibial com uma fratura multifragmentada do calcânio. Submetido, sem dúvida nenhuma, à fixação da sua fratura do platô tibial e uma fixação do calcânio. Não é raro que um paciente como esse acabe evoluindo a artrose e acabando com uma artroplastia total de joelho ou uma artrodese subtalar, transformando um paciente totalmente rígido, com 60 anos de idade, produtivo ainda, por um acidente doméstico, numa pessoa sequelada definitivamente. Mas tudo isso que a gente falou é porque a gente acha que é possível prevenir. Não é que seja o acaso. A gente sabe que vai ter 3 acidentes por serra hoje, que vão chegar no Hospital Cajuru, onde foi feito esse levantamento aqui em Curitiba, e ninguém fez nada para a gente tentar prevenir. Com relação a quedas, existem diversos cartilhas, se você for procurar na internet, a respeito da casa segura. Mas as construtoras estão investindo cada vez mais com iniciativas de moradia para sêniors, com ambientes realmente adequados, com aberturas maiores, onde possa transitar cadeira de roda, com barras de segurança no banheiro, sem objetos no meio da sala. Então, falta de opção não é. Talvez falta de divulgação para que as pessoas morem em ambientes mais seguros. Conscientizar a população. Quem não tem ainda uma idade avançada na plateia, deseja ter. Porque se não desejar ter, sua outra opção é muito ruim, amigo. Então, é importante todos nós sabermos que vamos ficar idosos. E para isso, na verdade, a gente precisa se cuidar. A gente também precisa da ajuda do governo. Sem as políticas públicas adequadas, sem o consentimento e a conscientização do poder público, a gente não vai muito longe. E como nós vamos ser no futuro? Nós vamos ser velhos ou nós vamos ser idosos? Eu acho que é uma opção de cada um de nós ter uma vida com uma atividade física habitual, com uma alimentação adequada, sem excessos de álcool, de uso de drogas ou de tabaco, e ter, sim, amigos e ter, sim, família, porque de nada adianta você chegar lá na frente com uma boa saúde, mas sem amigos e sem família e acabar caindo em depressão. Então, o que vai ser de nós no futuro depende realmente de nós mesmos. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de chamar agora o Dr. Eduardo Novo aqui.